grandioso Deus e Pai que habita no céu, agradecemos, Senhor, por esse momento tão agradável nesse momento, que tu se faça presente nesse momento, não nos deixe só, perdoa, Senhor, os nossos pecados e também, Senhor, seja agora as ofertas que serão resgatadas nesse momento, que as mesmas possam atingir um fim especial do obra, em nome de Jesus. Amém. Com culto, em nome de Jesus, vamos abrir nosso cenário e cantar em do 392. 392. Ao encontrar o tempo é para cantar. Pai querido, continuando tua presença, estamos de nossos joelhos fracos, dobrando de ti, para te agradecer por todas as bênçãos que nos tem dado, por esse privilégio, por esse sábado, que nós podamos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor. Que tu possa fazer-te presente em nosso meio, para quando teu servo abrir a tua palavra, que nós venhamos entender a tua mensagem, que nós venhamos a seguir os teus passos. Inspire, Senhor, teu servo que vai trazer a tua mensagem, que ela vem dos altos céus em encontro com a nossa necessidade. Por isso te pedimos, faça-te presente, que nada nos venha impedir a ouvir a tua palavra, mas que nós possamos somente ouvir a tua voz. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, aquele que eu não vi, eu não pude pegar na mão do rei. Antes da mensagem, eu queria dar algum anúncio. Hoje à tarde, vamos ter o pastor Silvestre de Ribeirão. Temos hoje festa em nossa igreja. Haverá batismo. Não sei se aqui tem algum candidato preparado, mas o pastor não disse. Aqueles que quiserem ver esqueci uma coisa aqui. O quiserem assistir com o pastor Silvestre, o batismo hoje à tarde, não sei o horário porque temos visita em nossa igreja, pessoal de Amoréis. Deveria ser sábado passado, eu divulguei, tinha mais ou menos a noção, eu queria ir embaixo do ano sábado e não pude estar aqui sábado. E hoje quase não pude vir, porque eu faço parte da comissão da igreja. E à tarde teremos o batismo, tem programação durante o dia hoje com a caravana da igreja de Amoréis. E à tarde o batismo com o pastor Silvestre. E amanhã termina
a semana de oração. E também um anúncio que eu queria fazer, já divulguei para alguns. No sábado que vem, eu já divulguei para alguns aqui, tem reunião na igreja com os oficiais da igreja. Eu não sei o horário porque ficou lá. Certamente deve ser depois de meio-dia. E o pastor irá anunciar, marcar sábado, quando ele vai estar aqui. Ele vai vir na sexta-feira, vai ter programação à noite, sexta, sábado e domingo. Alguém deve pôr mais água no feijão, alguém vai correr atrás de um pé de repolho, porque ele gosta muito de verdura. E a igreja planeja o acolhimento do pastor, porque ele vai ficar aqui 3 dias. Aproveitar a viagem, cansar vocês logo de uma vez. E também, esse é o motivo, vou fazer um sermão bem curtinho, vou cansar vocês demais hoje não. Atarefado lá, eu preciso estar lá às 2 horas. E eu escolhi um texto, não vamos ler o texto completo da Bíblia, mas a nossa mensagem de hoje está baseada em 2 capítulos da Bíblia. Eu não vou ler o capítulo todo da Bíblia, que eu vou resumir. Vamos fazer um sermão pequeno, devido à minha ocupação da restante do dia. Mas vocês conhecem bem o relato? Nós vamos falar de Gênesis. O relato depois do dilúvio. Começando com Gênesis no capítulo 9. Nós encontramos aqui, depois do dilúvio, o que aconteceu depois do dilúvio? Vamos resumir a história, que é uma história conhecida. Nós lemos aqui: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois do dilúvio, veio a mesma sequência. Como Deus havia criado o primeiro casal: multiplicai, enchei a terra. E esta foi a mesma ordem de Deus ao sair depois do dilúvio. E Deus instruiu a Noé o que deveria fazer dali para frente. Surge, a população vem crescendo. É 2 capítulos muito importantes da Bíblia. Eu nunca ouvi, confesso, eu nunca ouvi um sermão nesse texto. Nunca ouvi. Mas esses 2 capítulos da Bíblia. Esses 2 têm um significado. Depois de algum tempo, esses descendentes de Noé ainda continuaram habitando ali. Deus havia, assim como foi com Adão e Eva, Deus tinha contato com eles. Deus, naquele tempo, planejou a vinda de Jesus com Noé. Vocês podem ler, entender que Deus instruiu
deu leis e estatutos, agora aquela família, 8 pessoas. Deus planejou com eles. Noé deveria instruir os filhos da mesma forma como Adão e Eva, ao pecar, sacrificaram um cordeiro. Porque Deus havia feito uma promessa com Noé. Qual era a promessa que Deus fez com Noé? Depois do dilúvio, incentivou a Noé de como ordenar os filhos e a geração futura. Deu todos os estatutos, instruiu o sacrifício pelo pecado, porque Satanás não foi destruído. Satanás é espírito. Por isso, Malaquias 4, me parece que nos primeiros versículos, que não ficará raiz e nem ramo por ocasião da volta de Jesus. Mas o Satanás não foi destruído por ocasião do dilúvio. Ele era um espírito. E vemos no crescer da população, Deus havia ordenado o homem, Noé, aquele justo, como permanecer fiéis a Deus. Mas à medida em que a população foi crescendo, nós encontramos no capítulo 10, nós encontramos um relato que os descendentes foram crescendo e atrás também vinha a mão de Satanás. Começou Satanás a implantar aquele grupo, duvidar das promessas de Deus. Qual era a promessa que Deus tinha feito com Noé ao sair da arca? O arco-íris. O que representava o arco-íris? O que representava? Todas as vezes, não foi só para Noé, mas foi para nós também. Ele disse: o meu arco eu pus nas nuvens. Nunca mais Deus ia destruir o mundo daquela forma, porque Satanás não foi destruído e fez esse conserto. Deus sabia que a tentação ia nascer de novo, e por ocasião da volta de Jesus, o pecado será destruído para sempre. E vemos a seguir, como dissemos, a população veio crescendo, surgiu poder na terra, homens poderosos. Surgiu um homem de muito poder, de um descendente de, quem sabe era um bisneto ou um tataraneto, a Bíblia não relata, mas lá diz que um descendente, o filho de Noé, saiu lá na planície, na terra de Sinear. Lá ele adquiriu a sua geração. Surge nele um homem chamado Nimrod. Vocês podem ler o relato, estou resumindo porque o meu tempo é curto hoje. Surge um homem chamado Nimrod, um grande homem, um grande inventor, e ele era um grande caçador. Satanás aproveita esse homem
para duvidar daquilo que Deus falou. Nunca mais haverá dilúvio. Mas Satanás plantou, não vai haver dilúvio. E vocês têm que se preparar para isso. Vai haver o dilúvio. E para se houver, e se houver, ele discutia, esse era o tema, discutia com Satanás. Isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas, esse texto, página 111. Discutia com Satanás o plano de Deus. Não vai haver o dilúvio. E se houver, Nimrod insistia com ele, não vai. Mas então uma coisa vocês vão fazer. A mão de Satanás vinha. Para atacar aquele povo naquela época. Sabe qual foi a invenção? Construir uma torre. Nimrod era um homem muito sabido. Foi o primeiro construtor de alicerces, casa de alicerce. E Satanás aproveitou essa sabedoria para que ele construísse uma cidade de proteção e na cidade uma torre. Se ele não conseguiu convencer que ia haver o dilúvio, mas a dúvida ficou. Mas então vocês fazem. E ele aceitou a proposta de Satanás. Vamos construir a torre. Se haver dilúvio, vocês têm proteção. Porque segundo o relato que nós encontramos aqui, a terra, as águas do dilúvio subiram 15 covados. Eu não sei quantos metros daria isso. Acima da mais alta montanha. Mas essa torre deveria ainda ser mais alto dos 15 covados de altura, para ser visto por todo mundo. E Nimrod aceitou essa proposta do diabo. E Nimrod começou a lançar o plano da construção daquela torre. Não mais creram em Deus, no que Deus disse. Deus havia dito, eu pus o meu arco nas nuvens. Nunca mais vai acontecer isso. Dessa forma. Mas a dúvida ficou. Mas aquela torre tinha 6 passos importantes, que eu achei. Ela deveria ser a maravilha do mundo, depois de tudo destruído com água. Uma cidade e uma torre, que devia ser avistada por toda a planície. Fosse aonde fosse, ela era para ser vista. E ela tinha um propósito. Se houvesse dilúvio, ninguém ia se espalhar não, mesmo que morresse. Viesse o dilúvio, a dúvida ficou ali. Se viesse outro dilúvio, mas todo mundo vai morrer junto ali. A água não carrega ninguém para lá e nem para cá, todo mundo ali. Esse era o propósito. Ninguém se espalhasse. E depois surge um outro pensamento. Ela deveria de ser um centro de um grande império. O momento de um poder e sabedoria dos construtores. Essa torre, se ela não viesse outro dilúvio, mas era uma sabedoria de quem fez aquilo ali. Fica registrado. É igual o museu lá, tem quem construiu o museu, arte, lá tem o nome.
assim também era o significado, se não viesse o dilúvio outra vez. E ela deveria, se não houvesse dilúvio, ela ia ser habitada na cidade em volta pelos próprios pessoas que construíram ela. E outro final, resumindo tudo, aí ela ia ser sacrificada para ídolos. Vejo, irmãos, aonde foi parar o povo de Deus. Tudo aquilo feito, saindo de um povo de Deus, construir, resumindo tudo, para adorar um Deus pagão. É como eu disse, eu não sei por que essa história está na Bíblia. Mas eu li o livro Patriarcas e Profetas, página 115. Resume essa história nesse livro, que nesse momento o povo de Deus passava por um período de provação. Era um período de tentação, provas, como nós vamos passar, quem sabe, por prova. Alguém já viu Deus? Alguém daquele povo lá, os descendentes de Noé, nunca viram Deus? E Satanás levou a dúvida, e na dúvida ele convenceu. E eu li o plano de Satanás ali, quando Deus lançou o plano entre os seus filhos, que deveriam iniciar a obra do sacrifício que apontava para Cristo. Satanás começou a lançar a mão. Se vem Jesus, esse tal Jesus, Deus vai lançar um filho dele. Veja a invenção de Satanás. Então você sacrifica o seu filho, seu próprio filho, é melhor do que você aceitar o sacrifício e o outro oferece o seu sacrifício do seu próprio filho. Vocês imaginaram? Satanás tinha por detrás de tudo falsificar a oferta que apontava o sangue, aquele cordeiro que vinha um dia morrer em resgate do homem que não se afastava da linha de Satanás. Satanás falsificar esse plano de Deus. Resultado, Satanás queria que o homem fosse salvo pelas suas obras e não pela obediência da palavra de Deus e aos mandamentos. Você já imaginou se nós fôssemos salvos pelas nossas obras? Quantos vocês acham que devia salvar? Ninguém. E Satanás tentou convencer que o homem ia ser salvo pelas obras. O que aconteceu? Gênesis 11, de 5 a 8. Quando tudo estava perdido, o que veio? O que aconteceu? A construção estava em andamento. Tudo perdido. O povo completamente desviado de Deus. Aí desceu Deus. E o que aconteceu com os construtores? Quando pedia pedras, trazia água. Pedia tijolo, trazia cimento. Não é assim? Fala lá. Deus confundiu a língua do povo. Um não entendia mais o outro. E por quê?
Por que aconteceu isso? Para misericórdia do povo. Porque o povo, quando tudo corre bem, o povo se esquece de Deus. Um não entendeu mais o outro. Tiveram que consultar a Deus o que estava acontecendo. E muitas das vezes, nós podemos analisar quando a coisa não corre bem. Deus tem um plano. Deus teve que interromper a língua do povo, por misericórdia do povo, porque Deus amava o povo e ama até hoje. Deus não queria que o povo permanecesse na idolatria. E os planos dos construtores de Babel terminaram com a grande vergonha e derrota. E nesse livro, Patriarcas e Profetas, na mesma página 111, a irmã vai dizer: há construtores em nossos dias, todavia continuam a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si, rejeitando a lei de Deus e as suas doutrinas. Há edificadores de torres em nosso tempo. Muitos se desviam dos claros ensinamentos da Bíblia, num credo de especulações humanas e fábulas apressíveis. Nós vivemos nesse tempo hoje. Às vezes eu na minha vida não construo uma torre de tijolo e de alicerce, mas uma vida desajustada com Deus significa também a minha vida irregular com Deus, a mesma torre. Isso que a irmã White quer dizer. A minha infidelidade com Deus é a mesma torre, aquela torre que terminou com a derrota e vergonha. E existe hoje incrédulos que constituem as suas teorias na ciência, dizendo até que Jesus nunca vem. E eu conheço bem o Zeca do Dimar, vocês conhecem ele. Se você quer arranjar um inimigo no instante, conversa de Deus com aquele casal de gente. Não sei se alguém já conversou com eles. Você quer arranjar um inimigo que vai te zombar, blasfemar de Deus, conversa com Zeca do Dimar e a mulher. E isso a irmã White escreveu aqui. Para eles, céu é aqui. Tudo é aqui. Adquiriram grandes poder, grande riqueza. E para eles, Jesus nunca vem. Ali do outro lado morava um homem, João Fulano. Eles conheceram, alguns mais velhos que eu conheceram ele. Falava a mesma coisa, ele usava uma linguagem italiana, copá, ele falava. Jesus nunca, o que vai fazer nesse ar de terra seca? Ele falava isso. E é exatamente isso que o livro Patriarcas e Profetas fala. A mesma incredulidade existiu naquele tempo, a mesma incredulidade vai existir por ocasião da volta de Jesus. Rejeitam a palavra revelada de Deus, e muitos procuram fazer um céu para si mesmo, obtendo riquezas, como já dissemos. E lá em Salmos, no capítulo 33, no verso 13, quem quer acompanhar o texto pode ler. Nessa ocasião, então descerá o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Por ocasião da volta de Jesus, vai chegar o dia em que Deus vai olhar lá de cima
como eu estou edificando a minha vida aqui nessa terra. Estou eu construindo uma torre de incredulidade ou estou eu adquirindo um altar na obediência à sua palavra? E em 2 Coríntios nós encontramos cada um, veja como ele edifica. Se você não edifica um altar na obediência de Deus, você está construindo, quem sabe, ou eu estou construindo uma torre na infidelidade com Deus. Uma torre pode ser, quem sabe, em nossa vida, falta de fé, desânimo nas coisas de Deus. E quem sabe pode ser o amor ao mundo. Quem sabe estamos na igreja, mas aonde está o nosso coração? Ele está aqui presente com nós. Analisamos isso. Quem sabe estamos cada dia na igreja, mas o nosso coração ficou lá fora, nas torres lá do mundo, aquilo que o mundo oferece. E só irão para o céu aqueles que construírem uma torre de obediência para com a palavra de Deus. Enquanto deveríamos construir um altar na família, como fez Abraão, um amigo de Deus. Abraão é um símbolo de um homem que construiu um altar de obediência. Quando Deus falou com Abraão, ele deveria construir o altar. Deus sabia que Abraão era um símbolo de obediente, de um homem obediente a ele. Abraão não sabia. Deus pediu o sacrifício. E por onde Abraão passava, o altar simbolizava o testemunho. Abraão era um amigo de Deus que nunca construiu uma torre em sua vida, mas um altar. Por onde Abraão passava, era mesmo que alguém dissesse assim: aqui passou um adventista. Assim era Abraão. E a irmã White diz que se houvesse mais religião doméstica em nossa casa, haveria também na igreja. Nós, como igreja de Deus, temos que acender em nossas vidas, permanecer este altar daqui da igreja. Nós aqui somos uma família. E a irmã White diz que não permitais que as sagradas chamas se apaguem no lar, este lar, essa família. Este mesmo amor que você tem a Deus por estar aqui hoje, esse deve permanecer na vida. Diz ainda a irmã White que quando nós tivermos um lar religioso aqui, não está falando tanto lá fora, aqui, teremos também boas reuniões religiosas. E a igreja seria mais viva. Estamos no tempo, eu falo isso sempre, o mundo lá fora é evangelizado. Todo mundo sabe que a religião adventista é certa. Você pode conversar com um e outro. Todo mundo sabe. O povo está cansado de ouvir sermão. A maior preocupação do povo lá de fora, vocês sabem qual é que é? A maior preocupação
de nós como famílias, que deveríamos erguer um altar de obediência. A maior preocupação de lá de fora é como eu vivo. Se aquilo que eu prego aqui eu vivo, aquilo que eu estou pregando. Esta é a mensagem que tem que soar lá fora. Aquilo que eu prego, aquilo que eu sou aqui na igreja, eu devo ser lá fora. Então, o evangelho vai terminar a pregação. Se eu prego aquilo que eu vivo, se eu prego e eu vivo lá fora, o mundo está cansado, por isso Jesus não vem. O mundo ficará convencido não pelo que aquilo que o púlpito prega aqui. Não é isso. Eu tenho observado muitas das vezes, o profeta Amós falou, milhões estão no vale da decisão, só esperando o meu exemplo. O profeta Amós escreveu isso. Milhões no vale da decisão. Aqui nós encontramos ainda falando de Abraão, um amigo de Deus. Por onde ele passava, ele sabia, esse é um homem de Deus. Eu imagino muitas das vezes, eu fico feliz, vocês podem estar felizes, porque numa igreja pequena igual vocês, mora longe de cidade, longe de patrimônio, é mais fácil conservar todo mundo dentro da igreja. Vocês não imaginam como é difícil uma igreja grande igual a nossa, perto de patrimônio, perto de diversão, segurar uma igreja bonita igual vocês aqui. Uma igreja que canta. O esforço que vocês fazem vir subir esse morro para prestar um culto de adoração a Deus. Enquanto lá fora, na nossa igreja, é duas igrejas, uma lá dentro, outra lá fora. E é difícil um diácono pôr tudo em ordem. É uma escala enorme de diácono. E eu imagino se dá um mau testemunho lá na porta da igreja. Eu imagino lá longe, lá num patrimônio, num rodeio, numa mesa de sinuca, entre os beberrões. Como fica o nome da igreja? Dá para dar uma ideia? Graças a Deus vocês devem dar por isso. Que aqui tem condições de vocês se manter puro. Um altar de obediência a Deus. E eu queria concluir deixando uma frase que eu achei muito importante. Quem não se prepara para esse tempo, espiritualmente falando, se ele não se prepara espiritualmente, uma coisa vai acontecer. O que você acha? O que vai acontecer? Eu, como igreja, se eu não me preparo espiritualmente nesses últimos dias. Eu não sei se vocês têm a revista Adventista. Quem tem a revista, assinante da revista Adventista aí? A revista do mês passado. Deixa eu ver. Isso mesmo, a revista do mês passado. A última página da revista está o decreto dominical.
E eu faço a pergunta: quem não se prepara? Quem não se prepara espiritualmente? Eu queria a resposta. O que vai acontecer? Quem não se prepara para esse tempo, a união das leis, o decreto de Bush, George Bush, nos Estados Unidos. Eu li na revista, em 1885, eu não sei que religião o presidente dos Estados Unidos teve até ali, mas diz que foi em 1885, ele aceitou o Cristo da sua igreja. E nessa mesma data, ele foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. E por ele ter aceito esse Cristo da sua igreja, deve ser a Igreja Católica, foi que ele fez o decreto para esse dia. O decreto dominical começou. E para esse tempo, como igreja, quem não se prepara espiritualmente, o que vai acontecer? Ninguém tem uma resposta. Quem não se prepara espiritualmente para esse tempo, ele está fazendo um outro tipo de preparo. Ele prepara para fracassar. Satanás vai lançar as dificuldades. Não, você não pode. Vai lá comprar. E de acordo com o Apocalipse, esse tempo, ninguém pode comprar e nem vender, se não aceitar esse dia de domingo. Ninguém. E quem não se prepara para esse tempo, vai se preparar para fracassar. Que Deus ajude nós como igreja, que nós possamos exercer em nossa vida, em nosso viver diário, um altar de obediência à palavra de Deus, e não aceitar uma torre de ilusões, de fantasias que Satanás tem procurado lançar para tirar-nos da igreja. Provas virão, eu não sei quais, mas nós vamos ser provados. Assim como é provado o ouro no fogo, eu vou ser provado, eu não sei de que forma. Mas uma coisa é certa, Deus não vai deixar que provas algumas caem sobre os seus filhos, aquele que luta para estar sempre aqui nessa igreja, todo sábado, seja o que for, mas o sábado está aqui reunido como família, construindo o altar, um alicerce na vida espiritual. Que Deus nos ajude, que nós possamos ter entendido a mensagem desta manhã e que possamos nos preparar espiritualmente. Nunca se esqueça, aquele que não se prepara espiritualmente, prepara para fracassar. Que este não seja o propósito de nenhum de nós que aqui estamos, porque breve virá o dia em que Jesus virá.
Esse dia se apressa muito e nós temos que estar atentos e preparados. Que façamos a nossa vida um alicerce com Deus. Ao vir as ciladas por cima da igreja, que nós possamos estar alertos e preparados quando Jesus vier. Este é o nosso desejo. Amém. Obrigado, Ervin, pela bela mensagem que nos tocou em nosso coração. Mas o que nós vamos tocar mais no nosso coração é o hino final 299. Eis-nos prontos